de corrupção tem um sobre o Renan Santos. O Beraldo era exatamente um cara que eventualmente foi acusado agora de sonegação fiscal. Deixa eu te falar uma coisa. Sonegação. É esse? É essa a denúncia que tem? Não é nem corrupção, você não sabe o que é corrupção. Deixa eu terminar meu argumento, por favor. Corrupção é roubo de dinheiro público. Deixa eu terminar meu argumento. Vamos lá. Você sonegar imposto é exatamente... Vamos lá. Movimento Brasil Livre e seus líderes... O Rafael Pilha passou pra ele. ...da diversos processos judiciais, incluindo investigações por lavagem de dinheiro, calote trabalhista... Lavagem de dinheiro, que foi arquivada, né? Aquela denúncia bizarra dos 400 milhões. Calote trabalhista. Dívidas fiscais e ações de indenização Dívidas por danos morais. Figuras desses. Como... E ações por indenizações. E ações de indenização de dano moral. Puta que pariu, cara. Claro, dezenas de ações e o movimento também utiliza processo para contra-atacar. Sabe qual é a diferença? Não, pera. Esse mérito foi analisado. Presta atenção. Não adianta ser gritado. Eu não acho que vocês são culpados. Eu vou ter que mas não é a sua opinião. A justiça Peraí. Já toma controle aí, bebe. Voltamos? Tá no Chupim. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além dos canais. Só um momento, peraí, Adriles, peraí, voltamos aqui ao vivo na Metropolitana, além dos nossos canais digitais aqui. O Adriles não para de gritar. Calma, o Adriles vai gritar mais. Os agadeiros, eu tô querendo defender os caras. Eu queria estar na rádio agora pra escutar esse filosofo. Calma, Adriles, calma. Peraí, pera lá, tamo na rádio. Olha, tô tentando defender os caras, trazer os caras pra direita da luz. Adriles, calma, por favor. Eu não defendi a pergunta. Mas calma, mas acabamos de voltar na rádio, calma. Agora? Voltamos, tava nas redes sociais. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta pra gente, Jefferson. Boa noite, galera. Aqui. Quem seria o candidato pra que a gente pudesse sair desse lamaçal? Que tem chances, né? Candidato que teria chance pra tretar com o Lula, pelo amor de Deus. Bom, o Renan já tá em terceiro lugar, né? Não tá em terceiro lugar, na minha opinião, novamente. Como não tá em terceiro lugar, Adriles? Olha a pesquisa, cara. Olha a pesquisa, a última pesquisa Atlas. Tem outras pesquisas também dando isso. Isso não é minha opinião, novamente. 2% terceiro. Isso não é minha 4,7. opinião, e outra coisa, quando eu disputei a prefeitura de São Paulo, também todo mundo dizia que não tinha chance, né? Eu tinha 1% na pesquisa. A Vera Lúcia do PST eu tinha 2%, ela tinha o dobro do que eu tinha. 10, tá bom, eu terminei com 10, junto com o candidato do Bolsonaro na época, que era o Celso Russomano, que já ia pra quarta eleição, se não me engano, de prefeitura, com fundo partidário, tempo de TV, etc. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se o Renan tiver 2 votos, um vai ser o dele, o outro vai ser o meu. Por que ele usou minha frase de discurso? Porque eu não voto em ladrão mesmo, porque esse ladrão tem a chance. Se eu fizesse análise política, que até o Adriles denunciou aqui, não, vocês fizeram análise política por causa do Lula, etc. Eu estaria apoiando o Bolsonaro, porque apoiar Bolsonaro dá mais like, apoiar Bolsonaro dá mais voto, apoiar Bolsonaro dá mais apoio. Não, mas dá mesmo, Adriles. Todas as pessoas, inclusive, que saíram do MBL pra apoiar o Jair Bolsonaro. Não apoiar Lula em 22, não, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que saíram pra apoiar o Bolsonaro, não é que, eventualmente vou votar no Bolsonaro, não. As pessoas que saíram pra lamber as botas, pra pagar o pedágio completo do bolsonarismo. Cara. Eu não lambi bota de ninguém, eu não queria que o Lula voltasse. Você não saiu do MBL, caralho. Mas, por exemplo, o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né, que disputou com você, inclusive, que é o Pavanato, ele fez exatamente isso. Ele perdeu uma eleição com a gente. Aliás, o Roy perdeu. E aí, o que ele fez? Ele mudou de ideia. Alfinetou, hein, Adriles? Alfinetou o Pavanato aí, hein? Passamos de 2.000 pessoas na live. Muito obrigado. Like na live aí, pessoal. Por favor, verifique a inscrição no canal. Mande live Pix. Estamos na metade ainda. Tem muita coisa pra frente. Né? E ele virou o maior puxa-saco do Bolsonaro, foi o vereador mais votado. Não pode ter tido uma epifania de luz? Claro, nossa, o cara tá na Paulista, claro. O cara tá um dia comigo na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, no outro ele fala, não, o Flávio Bolsonaro não é rachador mesmo, que as escolas dele tenham sido pagos pelo Queiroz e ele não sabia. De repente ele mudou de ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, é uma mudança de ideia muito conveniente. De repente ele virou o vereador mais votado de São Paulo. Então se a gente fizesse esse cálculo político, eu não estaria nem discutindo aqui que o Bolsonaro é ladrão, não é? Eu ia falar, cara, pra onde estão os votos? Alguém eu tenho que votar em 2024? É um Pablo Marçal que tá bombando? Então eu tô com o Pablo Marçal. Quem tá bombando agora? Quem tá bombando agora é o Flávio. Então eu tô com o Flávio. A gente não faz isso, cara. A gente escolhe batalhas às vezes pra perder, mas a gente vai até o fim naquilo que a gente acredita. Eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo que ele pode. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que tá sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês acordaram, deixa eu terminar. Vocês acordaram tarde no fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. E um juiz que tem uma mulher que recebe 129 milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro corrupto investigado. Por que ele não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto
Que doou pra campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, né? Importante lembrar também. Investigado, Por que o Flávio eventualmente não pede deveria ser impeachment julgado. O Flávio Bolsonaro eventualmente está Não trabalhando pelo impeachment do Alexandre Moraes. Quando perguntado, Vocês, quando deixa eu perguntado, ele terminar, fugiu da pergunta. Arthur, Eu quero deixa eu estar tá junto com o Flávio Deixa eu falando assim, ó. terminar, Eu quero Arthur. impeachment do Alexandre Deixa Moraes. eu terminar. Eu quero Dias Toffoli na cadeia. Ainda Não tem uma coragem de fazer campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado inelegível. Por isso que Então ele tem ter votou a lei da cálculo misoginia, político. por causa do PT, exemplo, por isso que ele cálculo votou político. errado no fundo Arthur, deixa eu eleitoral. falar, Isso, tá desgraça. certo. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim. Vocês, os nicolistas, os Jamais. bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adriles. Você se une a gente. Eu não me esquisita, uno, cara. eu não A me questão uno a que se coloca é a ladrão. seguinte, vocês, então, você quer contrapor de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. Aí o que ele fez? Aí um ano que ele depois, fez? aí vocês mudaram de Não, ideia. o que ele fez? Por quê? Porque O que vocês ele ficaram fez? comissionados da Não, prefeitura. Adriles, Amanda Vettorazzo, que eu amo de paixão, tem uma subprefeitura vinculada ao prefeito. Então vocês mudaram de ideia. Não, Adriles, deixa eu te falar. Vocês mudaram de ideia, Adriles. Ah, O que o pelo Ricardo amor de Nunes Deus. fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas Acabou. antes ele era Então vamos fazer o vinculado ao seguinte, PCC. vamos fazer junto. Ah, ele se arrependeu de ser. Calma, Tô falando calma, do Adriles. Ricardo, Calma, ele se sem arrependeu de ser gritar, ladrão, sem e gritar, aí ele sem gritar, voltou à calma. honestidade. Deixa eu falar Ele uma coisa. perdeu a virgindade, depois costurou a xoxotinha ao pra contrário. dizer que era ladrão. Mas, Arthur, pelo amor de Deus, Adriles, sem gritar, Arthur. você consegue. Pelo vamos amor lá. de Deus. Escuta Não, só. Arthur, mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né? A gente falava que ele era ligado ao PCI. A gente falava que De maneira clara. Era. Renan falou, não vote nesse bosta ligado ao PCC. Calma, Adriles, tinha uma Calma, empresa, calma, tem uma calma. empresa que eu afirmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pode, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou ele não aqui. sabia que era do PCC antes? Eu estou aqui entendi. disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes numa prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Eu já Gilmar, expliquei por tudo que isso. que um Eu já por que um expliquei policial tudo isso. emprestou 16 mil Eu já reais pra eles? expliquei Você não tudo explicou nada isso. disso. Eu já Então, vamos lá, expliquei vamos lá. tudo isso. É um cálculo político pra você fazer uma política de boa vizinhança com o Gilmar boa Mendes. vizinhança. Então, pera que lá, eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi. nas Então, pessoas vamos lá. das Deixa eu- instituições. Só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então, vamos lá. cabeça Eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não, olha é só. traíram, Que não é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão o Toma PT bosta, ia toma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, Tá com o dedo eu sou todo. contra... Adri, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta a vota sim. Vem a segunda votação, ele vota sim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta sim de novo. Depois ele aperta sim de novo. Votei errado, pessoal. Calma. Presta atenção, Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre Moraes. Depois ele fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes, porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, Adriles. de alguém, primo Desculpa, de alguém, Adriles. tio Tá de alguém, faltando se apoiar coragem alguém. pra falar Flávio Vamos Bolsonaro é do sistema. Arthur. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Arthur. Entendam isso. Arthur, Flávio Bolsonaro é não, ladrão. Vamos chamar o break aqui, a gente volta já já. Agora eu vou falar no break, cacete. Já Tudo mamãe falei. Deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo em relação à possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Ah, que crítica como prevê adoçada, a velho. Constituição. Que crítica Agora, adoçada. se você estabelece uma prática... Adriles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho! Presta atenção, cacete. É, mas Agora, se eu você... não quero que o Lula, Porra, cara, deixa eu ele falar, bata de Marcelo. frente com o Se sistema. você... Eu vou falar em cima de você. Então se fala. você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que, eventualmente, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo se você com você. pedir, se você, como candidato a presidente da Concordo com República, pedir o impeachment com você. dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa que o Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, Concordo com você. olha o cara que quer dissolver o Supremo fazer o Tribunal seguinte? Federal. Agora eu vou te terminar com Vamos uma fazer o seguinte. pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda Vettorazzo. Eu perguntei pra Amanda Vettorazzo ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês do MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou. Imagina, a E gente ela tá se pedindo... calou. E eu vou dizer por que ela se calou. Deus do céu, Ela se calou porque vocês tinham um partido a ser construído. não, Adriles. Deixa eu terminar. Tem uma revista Deixa eu impressa terminar. contra o Vocês Alexandre tinham um Moraes. partido a ser construído e A quem gente era tem o uma revista presidente impressa. do Tribunal Superior Não, Eleitoral Adriles. era o senhor Alexandre de Moraes. E o que a gente Se fez ele na quisesse época? arrebentar O que a gente fez na vocês, época? ele A gente arrebentava. fez uma revista... Isso é mentira. Isso é mentira. Não precisa acreditar em mim. É só ver. O Alexandre de Moraes votou em algum momento pela criação do Partido Missão? Não. A resposta é não. Porque ele sequer estava no TSE.
quem estava no TSE era André Mendonça, Cássio Nunes e Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia era presidente. Vocês viram, vocês acompanharam a sessão lá em novembro do ano passado. Não tinha Alexandre de Moraes no TSE. Então dizer que algo não foi feito porque o Alexandre ia votar a missão, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Isso é falso aqui. Acho que faltou o Arthur responder essa parte aqui. Eu até mandei pra ele na hora que eu tava assistindo. Cálculo político, vocês não pediram impeachment. Cálculo político, Deixa eu falar uma vocês não coisa. pediram Não adianta impeachment. gritar. Mas Não é isso adianta que eu tô gritar. falando, Eu vou cara. trazer um fato pra você. Você tá falando, Calma, você tá calma, se criticando acalma, o Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer um fato. Pela mesma coisa. Não, Tem gente do seu partido falando, se tirar o Alexandre de Moraes, vai juntar outro que tá tirando outro. Foi o que a Amanda falou pra mim. Desliga um pouco a histeria. Baixa um pouco o volume. Deixa eu terminar. Vocês começaram apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês começaram apoiando as perseguições a bolsonaristas. Não, você tá errado, você tá errado. Você tá mentindo, você tá mentindo. Tá mentindo. De luz e acharam que eventualmente deixa eu trazer fato pra você. Dá licença. Aí vocês podem receber dividendos fato criticando o STF. Porque até a Globo Adriles, agora não adianta você criticando o gritar, STF. Adriles. Senão você não deixa eu falar. Deixa eu trazer quatro fatos. Amanda, você nega. Amanda negou o impeachment do Deixa eu trazer assim fatos. como você tá Deixa eu trazer criticando fatos. a falta de pedido de impeachment do Moraes do Flávio Bolsonaro. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. O que tem a ver isso? Revistinha? Aquela que tem travestinha? Não, meu irmão, não, que isso é outra coisa mentira, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente fez uma revista contra a agenda trans. E o Rony mentiu, que é do teu time. Ele A sabe gente que tem é uma capa de mentira, uma revista falando, contra. Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Ó. Depois que você grita e solta os seus fatos. Eu quero te trazer. Calma, deixa eu trazer os fatos. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu não quero teu você perdão, ser Adriles. metido, Eu não quero perdão de quem foi ladrão. Deixa eu te falar uma coisa. Adriles, assim, deixa eu te falar uma coisa. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos interrompe com fatos. Eu vou trazer fatos. Fato número 1. Eu não consigo falar os fatos. Deixa eu falar os fatos aqui. Fato número 1. Fato número 1. Que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu, que era a favor. Fato número 2. Enquanto você disse que a Amanda escalava, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa. Calma, meu! Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre de Moraes e estamos soltando outra agora. Número 3. Nós estamos pedindo impeachment do Alexandre de Moraes antes do Flávio Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto. Sabe quem foi a favor do inquérito ilegal das fake news que nós criticamos? Sabe quem foi a favor? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes. Ele tem posicionamento escrito a favor do inquérito. Não, sabe quem indicou ele pra STF? Jair Bolsonaro. Calma, deixa eu terminar, Adriles. Deixa eu terminar. Ele só errou em indicar um garantista a favor do inquérito ilegal das fake news pra STF, pessoal. Fora isso, ele é patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor do Toffoli. Eles nunca sabem de nada. O Flávio não sabe que tá pagando o escola do filho dele. O Gilmar Mendes não sabe que o Flávio é ladrão. O outro não sabia que ele era a favor. Ó, pessoal, não grita. Calma, Mona. Vocês não pediram impeachment do Alexandre de Moraes. Eu tô acabando. Esse ano vocês estão pedindo impeachment. E você tá criticando o Flávio pelo impeachment. Coisa que vocês demoraram 10 anos pra fazer. Sabe quando eu pedi o impeachment do Alexandre de Moraes? Num CIPEC em 2022. 5 anos, quando eu já tava em 2 inquéritos. Isso se chama coragem. Isso se chama ter culhões. Vocês não tiveram culhões de pedir o impeachment do Alexandre de Moraes porque vocês aproveitaram do Alexandre de Moraes criticando, arrebentando, perseguindo, empreendendo o bolsonarismo. Vocês foram complacentes. A prisão do Felipe Martins, que tá mofando na cadeia até hoje. Agora vem posar de arauto da liberdade contra o STF. Depois de 10 anos. Eu acho que a gente tem que organizar as falas aqui, senão vai ficar... Seria bom. O fato, eu vou falar bem baixo, o fato é que você fala baixo, mas você fala constante, você é sorrateiro. Exatamente, eu sou sorrateiro, eu sou inteligente, Adriles. Eu sou um cara que eu sou apaixonado por um coração. Exatamente, você tá apaixonado e gente apaixonada faz merda. Eu tô apaixonado por objetivo de humanidade, tem que arrancar esse careca desgraçado. Tem 10 anos que eu falo isso. E vocês estão falando agora. Bem-vindo, mas agora. Flávio Bolsonaro não vai arrancar careca nenhum. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz merda. Apaixonado do cacete, Você está apaixonado, você assumiu que você estava apaixonado. Você está apaixonado, então você está fazendo merda. Eu não estou apaixonado, então eu estou sendo bem sensato e trazendo fatos à mesa. Fato é, eu quero combater o PT, quero combater o Alexandre de Moraes. Eu não vou combater esses dois com o ladrão Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro é ladrão e ele está nas mãos do Gilmar Mendes. Porque mas vocês estão combatendo o Alexandre de Moraes, se aliando ao Lula. Cara, eu quero o Lula falar. O voto Lula em 22, você tá dando asa que o Lula se eleja presidente da República. Vocês fizeram uma parceria subliminar. Vocês pediram, deixa eu falar uma coisa, vocês pediram o impeachment do Bolsonaro baseado em rigorosamente nada de 2020, não adianta rigorosamente
nada, e se uniram à esquerda em 2020. Senão não tem ninguém que falar. De cada vez, vai. Escuta só. Vamos lá, vamos com calma. Pediram o impeachment do Bolsonaro e se uniram à esquerda. 2020. Eu vou falar uma coisa que começou. A sua fala começou dizendo o seguinte: que a gente não pode declarar guerra, porque caso a gente declare guerra, né, as pessoas vão achar ao sistema. Você disse que o Flávio Bolsonaro não poderia, por exemplo, pedir impeachment da guerra calculada. Porque a gente não poderia declarar racional. Eu vou te falar o seguinte, eu vou te falar o contrário. Eu quero declarar guerra contra o crime organizado e usar uma camiseta, vou prender e vou matar o Comando Vermelho. Eu vou prender e vou matar o PCC. Eu vou atrás do Alexandre de Moraes. Isso pra eles não é pauta, né? Combate ao crime organizado. Não é Lula, eu vou no segundo turno apoiar Flávio Bolsonaro contra o Lula. Se no segundo turno, Flávio Bolsonaro. O Lula mandou o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Eu não voto em ladrão. O maior esquema de corrupção da história da humanidade. Você disse, até o rachador, se ele resolveu. Exatamente, só que ele não vai resolver. Sabe por quê? Isso é mãe de nada, sabe? Ele é filho do Bolsonaro, o cara tá sendo torturado e morto na cadeia. Coisa que em Catarina justificou. Tem que morrer na cadeia, o Bolsonaro. O japonês, não adianta você gritar. Você não precisa se mandinar pra saber. É porque eu tô trazendo fatos que são incômodos mesmo. Ó, vou chamar o Arthur Duval pra entrar aqui na live, hein, pessoal. Então, por favor, mandem live pix aí. Você raciocina sem paixão, ele dói. Eu não preciso ser mãe de Ná. Eu não preciso ser mãe de Ná. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que um cara que tem um inquérito nas mãos do Gilmar Mendes não pode combater o Gilmar Mendes. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que um cara que tem um processo travado pelo STF não pode bater de frente com o STF. Eu não preciso ser mãe de Ná para saber que uma pessoa que está nas mãos do Dias Toffoli não pode pedir impeachment do Dias Toffoli. Então está sim, eu acabei de falar que o inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro foi travado pelo STF em fevereiro de 2005. Não, cara, faz o seguinte, você que está aí... Tá aqui, ele acabou de mostrar. Vamos ler a matéria junto? 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 Não vou ler a matéria junto. Tá com medo? Falar agora. Mas você tá com medo, Adriles? Vai demorar 3 horas. Não, então eu vou resumir pra você. O STJ não pôde apreciar a matéria porque o STF puxou. Você é um político, Adriles, você faz leis. Você deve saber disso. O STF travou a análise do mérito. Isso é fundamental. Sabe por quê, Adriles? Sabe por que isso é fundamental? Porque você está apoiando um ladrão. Você está apoiando um ladrão. Burocrática pra justificar. Não é. Quem justificou isso burocraticamente foi o STF travando a análise do mérito. Mas eu posso só tentar mudar o assunto, senão a gente vai ficar... Ele que volta. Não, mas redemoinho. Já ganhei esse debate. Rafael, pode... E mesmo assim eu amo. Esse cara é bom. Ele foi um bom deputado. Não tem como não reconhecer a Adriles, porque assim, deixa eu Olha que arrogante. Eu sou mesmo, sabe por que eu posso ser arrogante? E aí você me permite aqui. Porque eu não apoio o ladrão, irmão. Mas você apoiou o Lula de maneira subliminar. De maneira subliminar. Se tem Hitler, presta atenção, se tem Hitler do outro lado, Winston Churchill que matou gente na África de maneira injusta. Se tem Hitler e Winston Churchill, você vai apoiar quem? Você ficar em cima do muro entre Hitler e Winston Churchill, entre Bolsonaro e Lula, vocês ficaram em cima do muro porque acharam que vocês seriam uma oposição preferencial. Entendeu? Tem 10 anos que vocês ficam jogando pedra na própria carne. O Bolsonaro pode ter um defesa, mas ele é de direita, cara. Não, ele não é de direita, ele é ladrão. São as suas. O Bolsonaro é uma virgem, Iracema. Ele não tem nem nada, nem mosquinha nos grandes lados dele. Eu acho que pode fazer o seguinte. O Renan o Renan não tem nenhum processo de corrupção. Acabou de ler. Me cita um. Acabou de ler. Me cita um. Me cita um. Acabou de ler. Direito trabalhista, uma série de coisas. Não, direito trabalhista não é corrupção. Direito trabalhista. Não, Adriles, deixa eu explicar pra você que você não entende. Vamos lá. Você não pagar as pessoas. O Renan, vamos falar do Renan um pouco. O Renan, deixa eu explicar. O Renan, ele não responde nenhum. Cara, fala mais do Renan, é só Bolsonaro. Processo de corrupção. Ele comprou empresas falidas que respondem processos trabalhistas. E eu desafio a um empreendedor aqui, algum ouvinte empreendedor, me falar que você nunca teve um processo trabalhista. É simples desse jeito, jeito. 60, agora deixa eu explicar pra você. Eu prefiro 1 milhão. Não tem nem isso hoje, cara. Ele tem hoje 2. De vezes votar num cara que tentou empreender e tem processos trabalhistas, eu também tenho. Eu não estou dizendo que o Renan seja ladrão. Talvez o Arthur tenha mais. Mas você não pode dizer que o Flávio é ladrão. Flávio é ladrão. Cadê a prova? Cadê a condenação? Se um tem um processo, o outro tem 60. É muito difícil. Então o Vorcaro não é ladrão, então. Ele não foi condenado em trânsito em julgado. Nenhum dos dois é ladrão, meu filho. Não, Lindô, deixa eu explicar pra você. Um tem 60 processos. O outro tem 1. Não, ladrão você pode roubar de funcionário, você pode roubar de advogado, você pode funcionário. Não adianta você gritar, Você tá sendo coerente. Não, cara, eu tô sendo absolutamente coerente. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tô falando isso. O mérito da questão do Flávio Bolsonaro nunca foi analisado, porque ele foi... Vai repetir pela 8ª vez. Mas já foi esse debate, eu já ganhei, acabou. Tá bom, então tá bom. É igual eu xadrez com pombo. Mas eu já falei 1000 vezes. Gritou pra caralho, falou um monte de coisa. Eu já falei 1000 vezes. O cara tem um processo que foi arquivado. Não foi arquivado, não foi arquivado. Não foi arquivado. Não foi arquivado, cara. Senão tá visual. Ele tá com medo de debater isso, não foi arquivado. Não, mas é 40 minutos que ele tá falando. Vamos falar do Guto. Rafael, vamos mudar de assunto? Vamos de assunto, pô. Então, o diretor tá falando pra falar do Banco Master. Banco Master. A gente vai concordar. Não, eu vou dar um jeito de sacanear. O diretor tá mandando. Tá calor. Então vamos, o diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo do Banco Master.
que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, toda ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, pelas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo, acho ele um cara que tem culhão, mas o problema de vocês, do MBL, é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. Não, e aí, cara, pisar na própria mãe seria fazer igual os vagabundos vendidos, ex-MBLs, que viram bolsonaristas do nada, cara. Né, numa epifania, como você mesmo disse, cara. Isso é fazer de tudo pelo poder e não você tomar o caminho difícil. É loucura isso que você tá falando, Adriles. Léo diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas maravilhosa. Mas a questão que se coloca respondendo objetivo à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chamou, o Fux chamava, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? Inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início... Não apoiamos. Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início nunca fulcral. Apoiamos. De 2019... Isso é mentira, Adriles. Primeiro porque esse inquérito surgiu com o Dias Toffoli censurando a Cruzoé. E a Cruzoé, à época, o antagonista, etc., fazia um jornalismo bem crítico ao Bolsonaro. Vocês criticavam eles, colocavam um apelido no antagonista, etc. E o inquérito da fake news surge censurando a Cruzoé. Então, cara, nem do ponto de vista lógico isso faria sentido. Até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas. E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra Foi tíbio. Vocês não atacaram de frente esse problema, porque era uma questão que afetava exatamente vocês. Se o Bolsonaro for destruído, eventualmente o Bolsonaro terá uma pessoa a menos diante da nossa ascensão ao poder. Deixa você falar. Deixa eu só terminar. A minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção. Que o Adriles te interrompe tanto que você começa a interromper ele também. É aquele lance de você olhar tanto pro fundo do poço ali que você... É foda. De um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto que recebe 30 milhões pro abismo, pra fazer um resort, que é um cassino. Exatamente. Pela omissão, não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que essencialmente eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você e o seu grupo do MBL foi omisso em relação ao crescimento do STF. Eu, em 2022, pedi o impeachment dessa gente. Eu tô em dois inquéritos. Dois inquéritos. Sabe por que eu tô no inquérito? Porque eu falei que tinha censura no processo eleitoral. Agora eu perdi minha rede social por 6 meses. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro que tava eleito. Haja vista que dá licença, Adriles. Se você pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é parente do Bolsonaro, ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Eu só comecei, Adriles, calma. Isso? Vamos continuar. Outra coisa, você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente não foi. Calma, Adriles. Quem foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava. Dá licença. Bastava o Jair Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão. Teve patriota rezando hino pra pneu. Teve gente pedindo intervenção alienígena. Não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou: prefiro de um pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no Vilela, sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, tá? Esses caras sim se calam pra apoiar, falar Bolsonaro que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que, assim como você, tá apaixonado e grita, né? Eu amo o Bolsonaro, não é ladrão! E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adriles, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim: a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma.
Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa, Rafael, deixa eu falar. Desculpa, o Rafael, você quer falar alguma coisa? Não, Não, que a gente tá falando do Não, Banco agora Master. fodeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. Porque assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, Não, pera aí, só existe... vou dar outra resposta. Não, eu vou concordar com você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge vocês aqui deixaram. é o contrário. Vocês deixaram Quem deu acontecer. superpoder pro STF foi o Vocês não Bolsonaro. É limitaram isso. contestar. É isso. Agora deixa eu falar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido Por um dado. princípio de democracia e liberdade. O pessoal tava pedindo intervenção militar, cara. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam pra perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente A gente nada. Deixa imprimiu eu uma terminar. revista sobre isso, Não cara. disseram nada, Nós não disseram falamos isso nada. no Twitter, nós E falamos aí, isso no meu canal, esse falamos isso golpe tudo que lugar, você tá deixa eu mentindo, ligar na cara. tua palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram Foi antes. campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro. Como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu reclamava, Pessoal, o Bolsonaro perdeu a eleição porque o STF não deixou ele chamar o Lula de ladrão. Tipo assim, o bolsonarismo nunca falou isso do Lula e ninguém sabe também, né? Foi por causa disso. Para, vai. que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22, eventualmente esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Vamos eu estou lá. no inquérito. Não, vamos lá não. Eu fiquei no inquérito. Então, essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, Aí, elas estavam vamos lá. liberando, elas estavam gritando e berrando Beleza. por liberdade. Aí sabe o que aconteceu? Liberdade que Aí vocês sabe do o que aconteceu? MBL não pediram. Adriles, E vocês foram complacentes ao golpe dado pelo STF. Não adianta você porque gritar, vocês Adriles. fizeram voto Não duro adianta você em gritar, 2022 Adriles, e foram Adriles. complacentes Não adianta você a gritar. esse estado de Não coisa, adianta- de calma, perseguição, Mona, calma, de Mona, massacre, calma. de Não adianta morte, de gritar, não adianta crédito, gritar. de prisão do Felipe Cê- Martins, ô, por golpe que não deu. Não Em seja um nome falso da indignado, Adriles. possibilidade de ascensão Não, ao cara, poder. você tá O que cuspindo em mim vocês aqui, velho. fizeram Calma, foi doentio, calma, foi Adriles, asqueroso, calma. foi repulsivo. Adriles, deixa eu te falar uma O silêncio coisa. de vocês é Ninguém ficou complacência quieto. Quem silenciosa ficou com quieto foi o STF. Jair Bolsonaro. repulsiva, Quem gritou repulsiva, Arthur. contra o Como eu STF falei. fomos nós e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Então, Dá você licença. preso, quando ele foi Não, preso? cara, deixa eu O te falar uma cara coisa. quieto foi preso, meu filho. Não, Isso que quer dizer? Adriles, não Que adianta. desse um golpe. Adriles, Ele não deu o Adriles, golpe. não adianta O você golpe gritar, foi Adriles. Não ele adianta deu. você gritar, Ele foi Adriles. golpeado, Adriles, caralho. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Calma. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Dá pra entender porra nenhuma, tirando que o Adriles tentou cuspir no Arthur enquanto falava. Você tá cuspindo até na minha água aqui, velho. Não calma. adianta você gritar. Toma Deixa eu te falar uma água, coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. liberdade, Só que do duas humanismo. coisas, dá licença. Tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou pra elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença. Quando o Sóstenes, dá licença. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia pra essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro se não incluir Verdade. Jair Messias Bolsonaro. E por que não E pode aí eu vou te falar uma coisa. O que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os Ah, você quer liderados. Dá matar o licença. Bolsonaro, é isso? Não. Mata Adriles, o velho, Adriles, mata o Adriles, presidente. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Adriles, Meu Deus. você Ele consegue tá sendo entender. morto, Adriles, calma. literalmente. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele Não, sangrar. foi o que fizeram literalmente, enfiaram a faca nele. Calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar Não, o raciocínio. uma facada não é simples. trocadilho, não. Ele enfiou uma facada no Não, bucho. Adriles, Facada no explicar. bucho. Isso foi campanha de 2018, você tá tudo confuso aí, Na cara. época vocês também eram Vamos lá, meu irmão. antibolsonaristas. Vocês Vamos lá. contribuíram pela campanha de Não, ódio contra eles. Adriles, calma. Vai, Chuchu. Vamos com calma. O lance é o seguinte: quando o Sóstenes Cavalcante ele teve a chance de sacrificar metaforicamente o Matar o líder Bolsonaro. para salvar os seus Mata o liderados. Bolsonaro, é a ideia do Deixa eu MBL. falar uma Mata o coisa. Bolsonaro, libera a Você que tá véia. assistindo, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente Eu a posição não sei dele. onde você vai chegar. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matar, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro? É uma Não, coisa. você tá falando. Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Isso é uma coisa. Sacrifica o Bolsonaro, deixa ele cara, torturado na deixa eu explicar pra cadeia, você, mas Adriles. deixa eu Deixa eu terminar, explicar. Adriles, Quando a você gente não fala consegue. sacrificar metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica? Você consegue. Se eu Eu falar sou o poeta, seguinte, eu sei disso melhor que você. então você é poeta, então você Faço como poeta, aliterações, alegorias, faça uma leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição tem a chance, ele tá vendo? Eu sei, Eu tô Adriles. nervoso, não, eu Deixa sou falar- passional em não, relação deixa eu te falar uma à coisa. humanidade. Não, que vocês cara, você não tá perderam, indignado, Adriles. Deixa eu te Sim. falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. apuros, Arthur? Deixa eu terminar. Sai a Sim, Tática retórica. Adriles. Você é um cara retórico, Deixa- então, você deixa- nem deixa- quer ser Adriles, você tá em Adriles, apuros, você tá tremendo.
A gente, quando a gente tá apaixonado, a gente comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a gente adrenalina baixa, calma, a gente sua frio. Você não está com calor, você está suando frio. Eu tô indignado porque vocês deixaram, vocês silenciaram em relação calma, deixa eu explicar. Eu tô acabando de mostrar pra você que o Sóstenes Cavalcante, quando teve a chance de soltar a senhora... Mas você não deixou eu completar o raciocínio. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. Exatamente. Então o que ele fez? Ele não ia matar o Bolsonaro metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que o líder faz em nome dos seus liderados, mas ele fez o contrário. Calma, Adriles, você ouve, cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as senhoras. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. Perfeito. O Bolsonaro está preso, as senhoras do Rio de Janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O bolsonarismo não só deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas ser presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então o que eu tô dizendo pra você, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, não adianta falar que você se importa com as pessoas. Você não está indignado, você não está preocupado com essas pessoas. Você está preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste. Muito bem. Gente, não, muito bem não. Não vai não. Você falou muito bem, não. O programa inteiro. Não, vai terminar sim. Não, mas me dá 2 minutos. Olha aqui, ó. 23, ó, é o computador. Olha ali. Não, mas deixa eu falar. Olha o TP. Não dá tempo, olha ali. Olha ali. Eu vou falar em 30 segundos, pode ser? O Bolsonaro... 10 segundos. Presta atenção. As senhoras na praça pública queriam exatamente um princípio de liberdade. Anistia, sem ser pra Bolsonaro, tem que ser anistia para todos, meu filho. Isso foi depois, Adriles. Se coloca, isso foi depois. Bolsonaro tá preso, as senhoras estão morrendo, as pessoas estão morrendo, todo mundo tá morrendo. Voltamos com o Chupim na Metropolitana. Tem tempo. Você não... tem tempo. Não, calma. Voltamos. Não, mas tá terminando. Não, mas deixa eu terminar, porque ele falou. Não, mas calma, Adriles. É que agora foi pro ar. Adriles, a gente é um misto de digital do YouTube e junta a rádio, depois fica só no YouTube. Eu sou velho, então, porra. Tô aprendendo. Ó, voltamos aqui com o Chupim, hoje a Adriles, que não deixou mamãe falei falar. Mas falou em cima do mamãe falei o tempo inteiro, me deu até dor de cabeça. Posso falar mais? E Arthur Duval, calma. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta, Rafael. Boa noite, Metropolitana. Valeu, Metropolitana. O Arthur não conseguiu falar. Não, falou pra caramba. Ué, você não deixou ele falar. Aí, responder em um minuto. Ele quer falar mais. Você quer falar mais? Não, mas ele falou tanto de Você falou em cima dele o tempo inteiro. Não, eu falei menos, mas eu falei melhor. Então tá, 1 minuto pra mim, 1 minuto pra ele. Ô, Arthur, presta atenção. Vai. O que o Bolsonaro fez durante o silêncio foi exatamente resguardar e proteger, aquela população que tava em frente aos quartéis. Aquela população em frente aos quartéis era exatamente a manifestação de brasileiros indignados com um golpe dado pelo STF, que torturou, que prendeu, que matou com pessoas como Clériston na cadeia. É uma manifestação digna de um povo sofrido com as perseguições do STF, perseguições essas que vocês do MBL silenciaram sobre. Quando o Sócrates pediu a possibilidade de anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro e para as pessoas, era o princípio mais justo. Era o princípio mais justo, dentro da confiança às instituições, confiança essa que Bolsonaro depositou. Era por isso que ele dialogava com o Gilmar, era por isso que ele tentava dialogar com o Alexandre de Moraes, e era por isso que ele, de maneira ingênua e pura e cândida, dizia, não precisa tocar exatamente no nome desses ministros. Ok. Entendeu? Okay. A questão é essa, agora Bolsonaro foi vitimado, está sendo massacrado, está sendo morto na cadeia, exatamente pela sua confiança excessiva nas instituições da democracia. De rádio. Só que a gente não vive. Você vai atrasar a rede de rádio, Adriles! Você vai atrasar a rede de rádio! Chega! Porra, Adriles! Ele não consegue, cara. Você vai atrasar uma rede de rádio! E vou morrer berrando, ao contrário do silêncio. Não dá, bicho, não dá. O Adriles, a gente tem que ter um suporte, tem que pôr ele numa cabine pra gente conseguir desligar o som. Cara, eu não preciso nem de muito tempo, só vou falar o seguinte, as pessoas podem aí voltar ao cursor, né, e assistir o debate novamente, né, com certeza vai ter corte de bolsonarista mostrando o Adriles, vai ter corte do meu lado. Não, mas a galera faz. O lance é o seguinte, volta um pouquinho o cursor, pede pra alguém que tá afim de realmente entender a história, assistir o debate completo, porque acho que fica muito claro aqui como é triste a vida de quem vai ter que passar pano pro Flávio Bolsonaro rachador esse ano, né, então é só isso, volte o cursor e assiste. Não, eu quero que o Lula vá preso, eu quero que o Lula vá preso. Eu citei várias vezes, André, que você não viu que você tava gritando como uma franga. O Lula tá nem aí, se ganhar mais 4 anos de oposição pro MBL. Calma, quando você grita em cima do outro, você não ouve o que o outro tá falando. Mas as pessoas podem voltar ao cursor e ouvir tudo que foi dito e ponderar, né, o que foi argumentado e, enfim, aí você vai escolher, você vai passar pano pro Flávio ou você vai acordar pra realidade. Eu quero agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033. Corta o microfone, Adriles. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808016.
17 que fez hoje o camarim, tanto do Arthur quanto do Adriles. Muito bom, inclusive. Tá? Gente, olha, eu peço desculpa, quem ganhou hoje o tema do dia foi a Cleusa, final do telefone 9606. Ó, a Adriles ainda fica gritando, Parabéns, ó, rapaziada. Cleusa. Adriles, você tem que se controlar mais, tá? indignado. Mas tem que se controlar, senão o debate não consegue fluir. Há uma ditadura que a gente tá vivendo. A gente volta amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim. Tchau! É uma questão política. Arthur. Ai, cara, muito bom. Pessoal, uma salva de palmas para Arthur Duval. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Mais uma